Fala pessoal, tudo bem? Mais um vídeo no canal e dessa vez nós vamos ver uma lib muito interessante da qual a gente pode utilizar em muitos projetos que utilizam dashboards e a necessidade de criação de gráficos. Eu estou falando da biblioteca Chart.js, onde a gente tem uma infinidade de gráficos que a gente pode implementar, gráficos combinados, temos também gráficos de linha, barra, pizza, rosca, área, enfim, são vários tipos que a gente pode implementar e a gente vai ver agora no vídeo depois da vinheta. Valeu! E para você que está curtindo o conteúdo do canal, que está fazendo os exercícios e está seguindo em frente nas explicações de JavaScript, HTML, CSS, Click View, deixa um like aí pra gente saber se o conteúdo está sendo relevante ou não, o que a gente pode melhorar. Se inscreve no canal, ative o sininho para poder dar aquela força pro canal, beleza? E agora a gente vai aqui. Primeiro vamos ver uns exemplos aqui dessa biblioteca. Aqui a gente já pode ver, por exemplo, vou pegar aqui um exemplo de gráfico de barra, um de linha e um de área aqui, só para a gente entender como é que é. Então, barras aqui, nós temos um exemplo. Já posso fechar aqui. Temos de linhas também. E temos aqui o de área. Tá? Entre outros, vocês podem ver que aqui na página de exemplos, nós temos muitos exemplos aqui. Então, eu também não vou ter tempo para poder implementar tudo isso aqui. Então, eu vou dar uma passada assim nos gráficos que são mais utilizados, né? Só para a gente poder entender como é que como é que funciona essa biblioteca. Tá? Então vou fechar aqui, vou deixar aberto aqui. E aí a gente vem aqui em Get Started e aí nós temos a parte de instalação, tá? Então eu vou utilizar hoje o exemplo fazendo instalação pelo NPM, ou seja, vocês têm que ter aí na máquina o Node instalado pra gente e o NPM também para a gente conseguir rodar esse cara aqui. Poderia ser por um CDN, mas como o vídeo anterior a gente já fez por CDN, então eu decidi fazer isso aqui por NPM para poder o pessoal também ficar familiarizado na utilização do NPM, que é um instalador de pacotes, né? Um gerenciador de instalação de pacotes. Então vamos lá para o nosso VS Code aqui. O VS Code é o editor que eu utilizo, você pode utilizar o editor da sua preferência. Vamos aqui em adicionar uma pasta, eu já estou na pastinha aqui, vou criar uma nova pasta e vou criar uma pasta chamada Chart.js. Perfeito, vamos entrar nela, adicionar. Até aí tudo bem. Eu vou abrir agora um terminal, tá? E eu vou dar um npm install, ali se não me falha a memória está Chart.js. Então, Chart.js. Aqui pode dar um menos save, mas dependendo da versão do npm não é necessário. Inclusive, na documentação está install aqui, mas na minha versão eu posso dar um npm i e eu posso também suprimir o save aqui também, que ele vai acabar fazendo a instalação. Então, instalando o pacote, tá? A gente já pode seguir então aqui criando um arquivo HTML, tá? Então vamos criar um index.html. Esse HTML vai ser uma página simples aqui, a gente vai só mudar de praxe aqui para pt br e aqui o title a gente vai botar chart.js. Perfeito. Só para questões de layout, a gente já pode criar também aqui a importação de um arquivinho também de CSS, então a gente pode botar aqui, vamos criar depois uma pasta CSS e vamos criar um arquivo com o nome de index.css, tá? E aí aqui embaixo aqui a gente vai fazer também uma importação dos módulos que a gente precisa para poder utilizar essa lib. Então a gente pode vir aqui em script, src, e aí
esse carinha ele está em dois pontos. Você pode reparar que já depois que eu fiz a instalação do módulo já apareceu uma pasta aqui chamada Node Modules. E aí eu tenho todos os módulos referente à biblioteca Chart.js, tá? Então a gente vai vir aqui em Node Modules, vamos pegar essa pasta Chart.js e vamos pegar também a pasta dist, aonde está o arquivo Chart.js, tá? Então, perfeito, já fizemos a importação do arquivo principal do Chart.js. E aí a gente pode criar aqui mais um arquivinho. Script src. Que a gente vai colocar numa pasta chamada js. E a gente vai chamar esse cara também de index.js. Perfeito. Vamos salvar. E aí agora, já que a gente já tem, teoricamente, a instalação pronta dessa lib, né? A gente pode verificar como é que a gente vai fazer a utilização, né? Então, na utilização aqui, ó, ele pede para criar uma tag canvas, né? Onde ele vai ter um ID aqui, que a gente vai colocar um ID qualquer. E aqui ele já determina, inclusive, o tamanho desse canvas, né? Então, vamos seguir aqui para o nosso HTML. Então aqui eu só vou fazer uma coisa um pouco diferente aqui. Eu vou acabar criando uma div aqui primeiro, tá? Antes de qualquer coisa. Nessa div eu vou colocar uma class com o nome de container, tá? E aí no canvas a gente vai colocar o ID ali, né? O ID eu vou chamar ele de chart. E é isso, tá? Então, a primeira parte, o HTML já está pronto. A gente vai criar agora duas pastinhas, uma chamada CSS, a outra chamada JS. Aqui em CSS eu vou criar um novo arquivo chamado index.css, que é o que a gente já tinha importado ali no nosso HTML. E aqui também em JS eu vou criar um arquivo chamado index.js. Perfeito? Agora a gente já pode atacar um pouco esse CSS para começar a mostrar na tela mesmo, para a gente ter uma noção de como é que está ficando essa página. Antes disso eu vou pegar aqui o meu arquivo HTML e vou ligar o meu live service só para aparecer dentro do navegador aqui o resultado. Não vai ter nada porque a gente ainda não tem praticamente nada feito. Tá? Então vamos agora atacar um pouco esse index CSS. Vamos pegar um body aqui e nesse body a gente vai determinar um background. Uma corzinha white que não é branco. Vamos botar um white smoke, tá? E vamos colocar um padding de 15 pixels. Beleza? Então também não mudou nada, só mudou a cor de fundo. E agora aqui no Canvas, a gente vai acabar colocando aqui uma borda, um PX, sólida, e vamos colocar eu vou botar um gray, mas vai esse Gainsborough aqui, pode ser. E aí o nosso background dentro do Canvas vai ser branco, para dar uma quebrada naquele white smoke ali do body. E aí a gente vai colocar também um box shadow aqui para ficar mais bonitinho. Vamos colocar aqui 3 pixels, 3 pixels também, 10 pixels, e vamos colocar aqui um RGBA, um preto, né? Com uma pequena transparência, ou seja, ou melhor, uma grande transparência. E aí na nossa div container, a gente vai colocar um position
Relative. A gente vai colocar uma margem automática, ou seja, alto. E a gente vai definir a área onde o gráfico vai estar, um height de 400 pixels e um width, Windows não, né? Width de 800 pixels. Perfeito, vamos salvar aqui. Então só apareceu aqui a div, né? Então já tenho a div aqui com a nossa borda, nosso fundo branco, dando um destaque aqui para o background white smoke, e temos também uma sombrinha aqui na nossa div, tá? Então, perfeito. Então, já está tudo pronto a nossa parte de folhas de estilos, né? A gente só vai então agora implementar a nossa index aqui. Bom, então agora a gente vai seguir com a implementação do index.js, né, que na verdade é o que vai dar vida aos gráficos dentro desse canvas e dessa div também, né? Então a gente pode seguir aqui com a documentação. Na documentação eu tenho aqui ao uso, né, como é que a gente pode usar esse cara. Tem também, na verdade, aqui em charts também uma simplificação de como utilizar. Aqui em Get Started. Então ele cria uma variável aqui, pegando o elemento lá do canvas, e aí ele utiliza o DOM para poder injetar essa instância de chart aqui, né? E aí é onde a gente acaba colocando o tipo de gráfico que a gente vai utilizar e colocando os datasets para poder plotar esse gráfico na tela. Então a gente pode pegar esse exemplo aqui, ó, e colar aqui no nosso index.js. Eu só vou trocar o var para let, por questões óbvias, né? Nosso ES6 já, na verdade, tem como é que eu posso dizer, a sugestão de não utilizar mais o prefixo var, né? Então a gente utiliza agora let e as constantes. E aqui eu vou trocar também para chart, que é na verdade o ID que eu coloquei aqui em Canvas. Legal? Então eu já salvando aqui, já é para aparecer alguma coisa aqui no nosso, ó. Legal, legal. Então a gente já tem um gráfico aqui feito, um gráfico de linhas, né? Um gráfico de line. Eu podia botar agora um barra aqui também. Ele já troca para um gráfico de barras. Podia colocar também aqui horizontal bar, ó, também poderia colocar também pizza, mas aí a questão, cada gráfico ele se comporta diferente, né? Aqui eu coloquei só uma cor, é por isso que ele acabou não mostrando a pizza corretamente, porque aqui no background color ele vai ter que esperar, na verdade, um array de cores, né, para poder plotar cada cor diferente para cada tipo de mês que está sendo incluído aqui, né, em labels, e também no próprio data, né. Então, se eu colocasse aqui um array aqui, vou botar aqui eu já tenho um pronto aqui já para a gente não perder muito tempo. Então eu vou pegar aqui o que eu já tenho pronto e eu vou colar aqui, ó. Depois vocês pausem aí o vídeo para poder copiar aqui, né? Então, olha, a gente já tem, claro que a borda ainda não ficou legal, porque eu também tenho aqui preparado para a borda. Então, só vamos trocar essa borda agora aqui também, botar um array também correspondente. E olha, já ficou um pouco melhor, né? Legal. Até então tudo bem. Então a gente já tem aqui um gráfico feito, né? Um gráfico já pronto, já mostramos que a gente consegue utilizar vários tipos de gráfico. Vamos seguindo com a documentação agora. Então, pessoal, seguindo aqui agora a documentação, a gente pode olhar aqui que dentro dos options a gente vai colocar tudo que tiver dentro dessa seção de configuration, né? Então, já seguindo aqui a linha cronológica dessa lista, eu tenho aqui as animações. Então a gente pode mexer também nas animações desse gráfico. Então a gente pode usar aqui a propriedade animation.
nessa propriedade Animation, eu posso, olhando aqui na documentação, eu posso mexer tanto na duração dessa animação, o tipo dessa animação, aí nós temos aqui os defaults, né? Então a duração por default é 1000 milissegundos aqui, e no easing aqui eu tenho o easy out quart. Temos também on progress, ou seja, enquanto ela está fazendo essa animação, a gente pode definir algum tipo de ação através de callback, e também quando ela terminar, quando ela completar. Então essas são as opções que a gente tem nessa seção. Então aqui eu posso mexer em duração, ó, duration, e aí aqui eu vou colocar, por exemplo, 5000 milissegundos, só para a gente ver como é que funciona isso. Ó. E a gente pode ver que o gráfico agora ele está indo mais devagar na hora de animar, né? Na hora de ele preencher o seu gráfico, né? Então aqui eu vou botar só para efeito desse exemplo, 2000 pixels, né? Para a gente ver a diferença. Ó, ele já foi subir mais rapidinho. E aí aqui eu vou usar um easing. O default ali, como eu tinha falado para vocês, é o easy out quart, que ele está aqui, né? Easy out quart. Mas eu vou usar aqui para a gente poder ver a diferença entre cada um deles. Eu não vou botar todos, né? Mas eu vou pegar esse easy out bounce, só para a gente ver como é que é a diferença entre um e outro, né? Então vamos aqui no gráfico aqui de novo, só vou dar um refresh para a gente ver como é que é o default, né? Ó. E agora vou salvar aqui para a gente ver como é que funciona esse outro tipo. Ó. Então a animação dele já alterou. Perfeito? Seguindo agora aqui a documentação, a gente parte para layout, né? E no layout, vamos ver aqui. Não foi porque minha internet trollando. Vamos dar um refresh aqui na página. Bom, vamos seguindo aqui. Em Animation, aí nós temos aqui o layout. No layout, a documentação a gente pode interferir dentro desse layout do gráfico, por exemplo, aplicando um padding. E aí eu posso usar aqui o padding, e aí eu tenho tantas as propriedades left aqui. Left eu vou botar, por exemplo, 150 pixels, só para a gente ter uma ideia de como vai funcionar isso. E olha só, o gráfico ele já se esticou aqui, já na verdade foi empurrado, né, para o lado direito. Posso usar aqui também o right, né? Vou botar aqui o mesmo 150 pixels, vou botar para top também. E vou botar para bottom. Vamos salvar. Olha só como é que já ficou o gráfico, né? Mas aqui eu vou deixar como default esses valores, vou botar aqui somente 20 pixels, né? Para ficar mais elegante. E aí na documentação aqui, ó, minha internet caiu mesmo, mas na documentação eu posso seguir aqui com a legenda, né? Então a legenda, legenda. Na legenda eu posso alterar a posição dela. A position, eu posso botar, por exemplo, estava ali no top, né? Então eu posso usar o bottom. Olha só, ela já foi aqui para baixo. Como eu posso também usar a propriedade display aqui, display, aí eu posso dar um false. Olha só, sumiu totalmente a nossa legenda. Aqui a gente pode também colocar font size, a gente pode utilizar também font color, aplicar inclusive transparência dentro dessa cor da fonte. Então são vários os tipos de atributos que a gente pode alterar dentro dessa opção legenda, né? E aí seguindo aqui, já que eu estou sem internet, deu problema na minha fibra aqui, mas vamos seguindo. Eu tenho aqui também a propriedade title, onde eu posso alterar ou incluir um título, né, dentro desse gráfico. Então eu posso botar aqui um display. Ele por default ele é false, tá? E aí eu posso colocar um display true aqui.
e eu posso botar um text. E nesse text é realmente o texto que eu vou colocar nesse título. Eu vou botar aqui sales by months. Tá? Vou salvar aqui, só para a gente ver. Ó, sales by months. E vou também dar um legend aqui, true, só para aparecer também a legenda. Perfeito. Legal. Então, eu posso alterar também aqui a minha fonte, o meu font size, né? Então, só para mostrar para vocês aqui. Eu vou colocar um font size de 20 pixels. E olha só, ele já aumentou aqui, já ficou legal. Ou seja, a gente consegue mexer todo o visual em todo o visual desse gráfico, né? Desses gráficos, né? Porque eu estou fazendo aqui agora o exemplo do gráfico de linha, mas como a gente já tinha visto anteriormente, a gente pode utilizar barra, a gente pode usar rosca, pizza, enfim. Isso tudo serve para todos os gráficos, tá? Então, seguindo aqui também, agora a gente tem a opção de tooltips. E nesses tooltips a gente pode utilizar a propriedade enable, que aí eu posso botar false, e aí ele não vai aparecer mais o tooltip, ou seja, se eu botar o meu cursor aqui em cima não vai mais aparecer o tooltip. Se eu botar true, ele vai aparecer. Ó, percebam que o tooltip por default ele só aparece quando eu coloco em cima do ponto, né? Então eu tenho a opção também de usar uma propriedade chamada intersect, e nessa intersect a gente pode botar um false. Se a gente colocar um false, dependente se eu estou na direção daquele segmento, ele já vai mostrar o tooltip. Muita gente não gosta disso, porque o gráfico fica poluído, né? Então por isso que inclusive os próprios desenvolvedores da lib acabaram botando como true, para justamente eu conseguir ver o tooltip quando eu colocar o meu cursor em cima do ponto. Legal? Até aí eu acho que está tudo bem. Só para mostrar que a gente pode usar também um background color, ou melhor, mudar esse background color. Se for ver aqui, ele é escuro, ele é um preto na verdade, com uma transparência. A gente pode incluir aqui, por exemplo, um RGBA. Vou botar uma cor aqui, que é a primeira cor lá do nosso array de cores implementados aqui no nosso background. Então, vou até copiar aqui para ser mais rápido. Opa, copiei errado aqui, perdão pessoal. Então vamos aqui, salvar. E olha lá, o tooltip agora está da cor do próprio segmento do gráfico. Legal? Então a gente já tem aqui tooltips, e depois a gente tem também os scales, que são onde a gente pode mexer nos eixos, né? Nos eixos X e Y. Então a gente pode utilizar aqui X-axis, X-axis, né? E aí essa propriedade ela sempre ela funciona através de um array. Então a gente tem que colocar um array aqui e aí abrir as nossas chaves. E aí aqui existe uma propriedade chamada grid lines, aonde a gente pode mexer aqui no display, né? Então vou botar um display aqui false, só para a gente ver. Ou seja, a gente tá olhando para o eixo X, né? Aqui. Então vou botar grid lines false. Ó. Então a gente já viu que as grid lines que estavam aqui verticalmente aqui no gráfico, elas sumiram. Ó. Vou até mudar aqui para true para a gente ter uma noção. Ó. Olha ali. Legal, né? Vamos voltar aqui para false. E aí tem um outro carinha, que é o que? Não vai aparecer tanto aqui no eixo X. Então eu vou acabar botando eu vou botar aqui também, que é o draw border. E aí eu vou colocar ele como false. Beleza. E vou colocar aqui também um position. E nesse position eu vou botar ele como top.
Olha lá. Nosso eixo X ele foi lá para o topo do gráfico. Legal, né? Então só vou voltar aqui para bottom, porque em cima fica realmente muito estranho no gráfico. Legal, né? E aí eu vou agora mexer no nosso Y-axis, ou seja, o nosso eixo X, Y. Então a mesma coisa, eu posso botar um display aqui, um display false. Ó, ele já não me apareceu nada, só que não é bem isso que eu quero, né? Eu quero que ele mostre. Então eu vou botar true, display true. Aqui, perdão, gente, aqui é grid lines, por isso que não apareceu nada ali. Grid lines, e aí sim, aqui é display true ou false. Por isso que não tinha aparecido absolutamente nada ali. Ó, false, e aí ele acaba não aparecendo aqui as nossas grid lines, né? Porque se eu botar display aqui atrás, ele está dizendo que eu não quero que apareça o eixo Y. Também é uma outra forma também. Eu posso ter gráfico que simplesmente eu não quero que apareça o eixo. Quando o gráfico, principalmente quando o gráfico ele traz o valor aqui sobre o dado, né? Então não faz sentido eu ter aqui meu eixo com a referência aqui dos valores, né? Então eu tenho aqui o nosso display na grid lines false, ao que ele tirou a grid lines que estava aqui. Vamos seguindo aqui o draw border, vamos copiar aqui e salvar. Opa, faltou uma vírgula aqui. E olha só, aquela linha que tinha aqui, ela sumiu, então o gráfico ele fica mais limpo, fica mais interessante de se ver. Inclusive, levando em consideração essa parte de visualização de dados, o gráfico quanto mais limpo, menos ruído, né, menos coisas para poder se ver, ele é melhor, ele é mais entendível. Tu consegue olhar para ele e já ver o que ele quer realmente te passar. Perfeito? Então, seguindo essas premissas, a gente continua com essa configuração. E aí sim, esses aqui são os exemplos que a gente tem para os options, né, desse charts, né? E aí, como agora, só para finalizar, o nosso vídeo já está grande, na verdade, eu estou tentando me policiar nesse tamanho dos vídeos, mas eu não vou resistir, eu vou acabar fazendo aqui um botão aqui, a gente pode usar um button para poder adicionar algumas funcionalidades dentro desse gráfico, né? Então eu vou colocar um botão aqui com um onClick, e eu vou criar aqui uma função chamada addData. Legal, eu vou botar aqui addData, vou copiar esse botão e vou fazer o removeData. Então, removeData. Legal, vamos só ver aqui se o botão apareceu. Apareceram os dois botões, por enquanto não tem nada implementado. E agora a gente volta aqui no nosso index e vamos criar essas funcionalidades. Então a gente vai criar primeiro a const addData. Essa constante ela não vai receber parâmetro nenhum. E eu vou fazer o seguinte, eu vou definir uma variável chamada sizeData. Essa variável ela vai receber o que? A nossa instância aqui de charts, né? Então ele vai ser chart. Ponto. Eu quero atacar dentro dos dados, né? Do data desse charts aqui, né? Ou seja, desse objeto aqui. Então eu vou pegar aqui data. E aí dentro de data eu tenho os nossos datasets. Só que o dataset é um array, né? Então eu posso ter vários datasets, né? Aqui por enquanto eu estou trabalhando inclusive só com um dataset. Eu podia ter um segundo aqui, uma segunda linha. Aqui tem o my first dataset, eu podia ter o my second dataset. Então eu vou pegar aqui a posição dele 0, né, do array. E aí eu vou pegar dentro desses datasets, ó, eu tenho também a propriedade, o data, né, dele. Está aqui, ó, o data. Então eu quero atacar esse cara aqui, eu quero adicionar coisa aqui dentro. Então vou pegar aqui embaixo aqui também o ponto data. E aí no ponto data é que está
tá o que a gente precisa saber. Eu tenho que saber, na verdade, a quantidade de posições que eu tenho nesse array para eu poder adicionar mais um segmento. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar o data e vou usar também o ponto length. Que aí ele vai me dizer, dentro desse array data, eu vou ter X posições. E aí eu vou, tendo essa informação, eu vou pegar o chart aqui, eu vou até copiar já para não ter problema aqui, chart, e aí aqui em data eu vou passar justamente a minha variável, size data. Então, ou seja, como o array ele começa em 0, né, se eu tenho aqui, no caso aqui eu tenho 7 valores, então eu vou ter aqui em size data 7, porém aqui quando eu estou vendo o data, a primeira posição ela não está em 1, ela está em 0, né? Então eu posso adicionar simplesmente o valor de 7 aqui, que eu vou estar adicionando um novo segmento aqui. Perfeito? E aí eu vou fazer isso aqui igual a match, vou botar um valor randômico aqui, random, vou só multiplicar ele por 100, e vou também fazer com que em chart data, se olhar aqui eu tenho chart, data, e eu tenho os datasets que a gente acabou alterando a parte de data, mas eu tenho também os labels, eu quero mudar o label também. Então aqui eu tenho ponto labels, e em labels eu vou colocar também essa mesma posição do size data, que eu também tenho, eu tenho também o tamanho dele é 7, porém eu começo do 0 até o 6. E aí aqui eu vou usar um template string aqui, e vou colocar aqui, sei lá, new data, e vou passar aqui o meu size data, e eu só vou botar mais um, porque aí como ele vai aparecer o sétimo, aqui eu vou ter um length de 7, só que eu estou adicionando mais um, né? Então seria o 8, né? E aí depois de feito tudo isso, eu tenho também a opção da própria biblioteca do chart, que é a função update, né? Então eu vou, depois de tudo isso, porque não adianta eu modificar todo esse valor aqui dentro desse contexto, mas eu não utilizar o update, ele não vai renderizar a tela novamente, né? Então fazendo isso ele vai funcionar. Então a ideia aqui é, quando eu clicar em Add Data, ele vai criar mais um segmento aqui. Vamos ver se vai funcionar. Olha lá, que legal. Legal, né? Então, agora a gente só precisa fazer o contrário, né? Porque a gente já está adicionando dados dentro do nosso gráfico. Agora a gente pode implementar o Remove Data. Esse cara aqui também não vai receber parâmetro algum, ele vai funcionar mais ou menos como o Add Data. A única diferença dele é que eu vou pegar esses dois, na verdade essas 3 linhas aqui, né? Essas 3 linhas, e aqui em Data, eu vou usar a função pop, né? A mesma coisa para cá. Ponto pop. Que é o que? Ele vai retirar a última posição daquele array, né? Ele vai excluir a última posição. Então se eu der um remove data agora, eu vou dar um add data e dar um remove. Então eu consigo adicionar dados dentro do meu gráfico e eu posso remover também eles. A mesma coisa a gente pode implementar também para os datasets, mas isso eu vou deixar como um desafio para vocês. O que vocês acham de implementar isso? Eu acho que o conceito já deu para entender, então vocês podem utilizar aí como é que a gente pode também adicionar e remover datasets dentro do nosso gráfico. Então, pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. A gente conseguiu entender como é que é o funcionamento da biblioteca Chart.js, né? A gente conseguiu mexer em todos os estilos do gráfico, olhamos cada tipo de gráfico que a gente pode implementar.
A gente não conseguiu repassar tudo porque é uma infinidade de opções que a gente tem nessa biblioteca. Talvez em vídeos posteriores a gente consiga fazer isso. E um diferencial que a gente implementou aqui foi justamente adicionar dados e remover dados do nosso gráfico, né? Então isso acaba dando uma ideia de como implementar os gráficos de forma dinâmica, né? E se vocês gostaram do conteúdo e quiserem também ver sobre um pouco mais sobre Chart.js, no próximo vídeo a gente pode, por exemplo, implementar os dados vindo de uma API, alguma coisa nesse sentido, tá? Por enquanto é isso, eu agradeço a vocês pela atenção, muito obrigado e valeu!